Agora eu vou falar um pouco do programa Escola Sem Partido. O que é o programa Escola Sem Partido? Em essência, uma coisa que Vossas Excelências provavelmente não ouvirão de nenhum dos adversários da nossa proposta. Porque eles evitam, eles fogem da nossa proposta, da letra do texto da lei, como o diabo foge da cruz. Porque eles simplesmente não têm resposta para a proposta do Escola Sem Partido. O que é o programa Escola Sem Partido? Simples. É uma proposta de lei que torna obrigatória a afixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e médio, das escolas públicas e particulares, de um cartaz com 6 deveres. Basicamente, na essência, é disso que se trata. Não é? E o que dizem esses deveres? Vamos lá. Primeiro dever do professor. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Não dizemos aqui quais são as preferências morais, religiosas, as políticas ou partidárias. Quaisquer que sejam. O professor não pode se aproveitar da presença obrigatória do aluno em sala de aula, daquela criança e daquele jovem que é obrigado a escutar o discurso do professor para tentar incutir nas suas mentes as suas próprias preferências. Sejam elas quais forem. Segundo dever do professor. O professor não favorecerá, não prejudicará e não constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. O aluno tem o direito de ser avaliado pelos seus professores e ser tratado pelos seus professores em função exclusivamente de critérios acadêmicos. Um professor cristão não pode discriminar um aluno por ser ateu. Um professor ateu não pode discriminar um aluno por ser cristão. É disso que se trata. Este dever já existe, nenhum professor pode fazer isso. O projeto Escola Sem Partido apenas propõe que o dever seja explicitado, para que ambas as partes da relação de ensino-aprendizagem, professor e estudante, conheçam, saibam disso e possam eventualmente se defender se houver abusos. Terceiro dever do professor. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas, como a gente viu aquele professor de Belo Horizonte fazer. Não é? Que o professor não pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula, eu acho que ninguém discute, ninguém questiona. Mas a coisa mais comum, e todos que passaram por uma universidade sabem disso, e pelo sistema de ensino sabem disso, a coisa mais comum em época de eleição é professores virem vestidos com a camiseta do partido, com o broche do partido, com o boné do partido. Isto é propaganda político-partidária. Isso constrange os alunos, que, repito, são obrigados a ter presença nas aulas daquele professor. E tem medo das notas e quer agradar o professor e, portanto, está à mercê daquele militante que, eventualmente, se aproveita dessa circunstância para fazer a cabeça do aluno. Quarto dever. Esse é dos mais importantes. Quarto dever. Ao tratar de questões políticas, portanto, o projeto reconhece expressamente que o professor é obrigado, muitas vezes, a tratar de uma questão política. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. O nome disso é pluralismo. Respeito à liberdade de aprender do estudante. Não é? Então não venham, por favor, mentir e dizer que o Escola Sem Partido quer proibir o debate. Não existe isso. Pelo contrário, ele quer um debate qualificado pela honestidade intelectual. É isso que o Escola Sem Partido, esse dever já existe. O Escola Sem Partido apenas quer informar o estudante de que esse dever existe. Então não há dúvida, não há nenhuma novidade. Como disse o professor Junkman, o projeto Escola Sem Partido não cria para os professores nenhuma obrigação que já não exista hoje. Ele apenas explicita, mesmo porque o projeto foi inspirado no Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, no caso, um consumidor dos serviços educacionais prestados pelas escolas, pelo Estado ou pela escola particular, ele tem direito de conhecer os seus direitos. Isso é cidadania. É o direito de conhecer os próprios direitos. É disso que se trata. Apenas, se esses direitos existem, se esses deveres existem, o estudante tem direito de saber. Não é? Quinto dever. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções.
Este dever foi o único do projeto que nós praticamente não redigimos. Nós copiamos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Não é? É a cópia quase literal, e está aqui embaixo, eu vou ler para vocês, do artigo 12, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que diz: os pais, e quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acorde com suas próprias convicções. Eu chamo a atenção para o verbo que é usado pelo texto da Convenção Americana, o verbo receber. Ele não usou o verbo dar. Ele não diz: os pais têm direito de dar aos seus filhos a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Não. Os pais têm direito a que os filhos recebam essa educação. A educação que esteja de acordo com suas próprias convicções. Mas como é que um professor em sala de aula pode adivinhar o pensamento dos pais dos seus alunos? É claro que não pode. É evidente que não pode. Então, como é que se faz para que este dever, que é um direito humano, que está previsto num tratado internacional sobre direitos humanos, do qual o Brasil faz parte, como é que um professor respeita esta obrigação que consta da Convenção Americana sobre Direitos Humanos? Ele simplesmente se abstém de tentar transmitir aos seus alunos os seus próprios valores morais, as suas próprias convicções religiosas. Sejam um professor católico, evangélico, ateu, não interessa. Os pais têm direito de dar a seus filhos, a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Meus filhos, minhas regras. Um professor cristão não pode discriminar os seus alunos e não pode tentar transmitir aos filhos dos outros os seus próprios valores. Ele não tem esse direito. Aquela criança tem liberdade religiosa e a presença dela em sala de aula é obrigatória. Sexto dever: o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Evidentemente, aquilo que o professor não pode fazer, ele não pode permitir que seja feito por terceiros ou pelos alunos. Muito bem, esses deveres se baseiam em princípios constitucionais. O primeiro deles, neutralidade política e ideológica do Estado. O Estado deve manter uma posição de neutralidade em relação a todos os partidos, todas as correntes que disputam o poder na sociedade. Vejam bem, a máquina do Estado, as suas instalações, o seu pessoal, os seus equipamentos, não pode estar a serviço de um determinado partido, de uma determinada corrente que disputa o poder na sociedade. Ou nós teremos os deveres do professor, que estão aqui, ou então teremos os direitos do professor. Os direitos do professor. E quais são os direitos do professor? O professor poderá, é o contrário. Eu redigi este cartaz para mostrar o quão impositivos os deveres do professor são, tal como está previsto no projeto de lei. Se o professor não for obrigado a se abster daquelas práticas, ele terá esses direitos. O professor poderá se aproveitar da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Segundo o direito do professor, o professor poderá favorecer, prejudicar ou constranger os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Terceiro direito do professor. O professor poderá fazer propaganda político-partidária. Nosso cartaz diz que não pode, né? Mas se isso aqui não está certo, então o professor... Se isso aqui é inconstitucional, então o professor terá o direito de fazer propaganda político-partidária em sala de aula, bem como incitar seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Aquele professor estaria agindo no estrito exercício do seu direito, né? O direito de incitar os alunos a fazer aquilo que ele bem entende. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor poderá omitir ou distorcer as teorias, opiniões e pontos de vista discordantes dos seus. Quinto, o professor poderá transmitir aos filhos dos outros as suas próprias convicções religiosas e morais. Isso é a escola com partido. Esta é a escola que muitos professores defendem, não é? E é a escola que nós estamos querendo... Uma escola que não existe no direito, mas que existe no mundo dos fatos. A Constituição não permite que ela exista.
Mas no mundo dos fatos ela está existindo. Professor. E, sexto, o professor poderá permitir que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam exercidos por estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Eu sei que meu tempo... O tempo esgotou, vou dar um minuto para Vossa Senhoria. Não, na verdade, eu abro mão desse minuto, porque eu iria ingressar agora na explicação, ou melhor, na resposta aos questionamentos que vêm sendo feitos, apresentados ao Escola Sem Partido. Não é? Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: se o projeto é inconstitucional, como se tem dito por aí, então nós teremos isso aqui. Não tem dúvida, não há saída. Ou o professor pode ou não pode. Não há meio termo entre poder e não poder. Então, para dizer que o nosso projeto é inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal terá de reconhecer aos professores, com base na Constituição Federal, esses direitos. É disso que se trata. Muito obrigado, senhor presidente.